E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Andaram praticando, escrevendo algoritmos, implementando programas em Python? Bom, hoje o nosso foco vai ser em cima das strings. Vamos continuar estudando um dos tipos básicos da linguagem, as strings, mas agora aprendendo novos métodos, novas funções que vão nos auxiliar no uso dessas variáveis, no uso desses valores. Estão preparados? Então bora começar. Duas questões chamaram a atenção dos meus alunos da lista de exercícios que eu disponibilizei no meu blog, que foram as questões número 15 e a questão número 28. Então eu gostaria de resolvê-las com vocês. Na questão número 15, o usuário vai entrar com um número e nós vamos ter que invertê-lo, transformar as centenas em unidades, as dezenas continuarão como dezenas e as unidades virarão centenas. Então, por exemplo, se o usuário entrar com o número 123, o programa vai imprimir 321. Um requisito é: o número deverá ser armazenado em outra variável antes de ser impresso. Vou usar o meu Visual Studio Code e vamos resolver esse problema. Vou criar o arquivo q15.py. Primeiro passo, o usuário vai digitar um número. Então, vou usar um input, digite um número. Vou calcular as centenas, que é a divisão do número por 100. Se eu quero saber o dígito das centenas de um número, basta pegar a divisão inteira desse número pelo número 100. Vou pegar o número e remover as centenas, o dígito das centenas. Isso é, eu vou pegar o resto da divisão do número por 100. Vamos pegar 1, 2, 3. Se eu pegar 1, 2, 3 e calcular o resto por 100, o que vai sobrar é o número 23. Esse novo número eu vou extrair as dezenas, que é a divisão desse novo número por 10. Então, se eu tenho o número 23, 23 resto 10, desculpa, 23 dividido por 10 vai ser o valor 2. O dígito das dezenas. Retiro esse dígito, ou seja, eu vou pegar o resto do número por 10, ou seja, 23 resto 10 é o valor 3, que já significa que já são as unidades do meu número. E agora vou criar meu novo número, onde as unidades virarão centenas, as dezenas continuarão como dezenas e as centenas, os dígitos das centenas, se tornarão as unidades. E vou imprimir o número. O número invertido é esse novo número. Bora executar. Digite um número, 234. O número invertido é 432. Está correto. De novo, 321. O número invertido é 123. O segredo da questão é basicamente trabalhar com o operador de resto e o operador de divisão inteira. Então, dado um número com 3 dígitos, que vai até as centenas, se eu pegar esse número e aplicar a divisão inteira por 100, eu vou ter o dígito das centenas. Tirando o dígito das centenas, ou seja, o resto desse número por 100, eu vou ter os outros 2 dígitos que sobram naquele número. Em outras palavras, até as dezenas. Basta pegar esse novo número e calcular a divisão inteira por 10. Finalmente, o resto desse número por 10 vai me retornar as unidades. Através de divisões sucessivas, eu consigo capturar cada um dos dígitos de um determinado número. Neste exemplo, o nosso número vai até a casa das centenas. A próxima questão é a questão de número 28, que é criar um algoritmo que leia um número entre 0 e 60 e imprimir o seu sucessor, sabendo que o sucessor de 60 é 0. Não é para ser utilizado nenhum comando de seleção e nem de repetição. Os comandos de seleção e de repetição até agora não foram vistos no nosso curso. Você tem que utilizar as ferramentas que já aprendemos. Vou criar aqui o arquivo questão 28. Da mesma forma, vou pedir um número para o usuário e vou calcular o seu sucessor.
Mas uma restrição do exercício é, se o número for o número 60, o sucessor do 60 deverá ser 0. Novamente, basta a gente utilizar o operador de resto. Se eu pegar o sucessor, vai ser igual ao sucessor por resto 61 e vou imprimir. Se o número for 10, o sucessor é 11. Se o número for 60, o sucessor será 0. Então, essa questão, novamente, faz o uso do operador de resto. É uma questão de nível simples para médio, porque tem esse segredo, né? Aonde é importante lembrar que, quando eu calculo o resto de um número, o resto de uma divisão, significa que eu vou ter os números de 0 até n menos 1, onde n é o número pelo qual eu estou usando como divisor daquela divisão. Se o divisor for o número 61, significa que eu vou ter possíveis restos de 0 até 60. Esse é o segredo da questão. Strings representam cadeias ou sequências de caracteres. Ela é um tipo de dado da linguagem Python e quase todo programa utiliza strings, seja para enviar mensagens para o usuário, como também como valores recebidos pelo teclado. Antes de comentar sobre as strings, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra forma de se utilizar o método input. Um dos algoritmos que nós criamos foi a leitura do teclado do nome ou de um texto do usuário e a sua impressão na tela. É um algoritmo simples, onde eu tenho 3 linhas. A primeira para imprimir uma mensagem para o usuário, digite algum texto. Segunda linha, eu vou ler do teclado o que o usuário digitou. E na terceira linha, eu vou imprimir o que foi digitado. Mas eu gostaria de apresentar para vocês uma outra forma de utilizar o método input, que é fornecendo uma mensagem de texto. Então, dentro do método input, eu vou fornecer uma mensagem de texto, vou remover esse print, uma vez que ele não vai mais ser necessário, e agora o método input vai receber um texto que vai ser apresentado na tela para o usuário antes que ele digite algo no teclado. Veja que ele simplifica o nosso código, onde não é mais necessário eu chamar o print antes de executar a função input. Dentro do input, eu já forneço a mensagem a ser impressa na tela. Agora, tanto na função print quanto na função input, nós podemos fornecer strings. Então é importante a gente conhecer um pouco mais das regras básicas de uma string e de algumas funções bem úteis na formatação e na impressão das mensagens. Utilizando o shell, vamos fazer alguns exemplos. Se eu printar a variável alguma string, eu vou ter o valor que eu forneci entre aspas duplas. Também poderia ter utilizado aspas simples. Ele consegue trabalhar tanto com aspas duplas como aspas simples. Mais ainda, se eu uso aspas duplas para criar uma string, livremente eu posso utilizar aspas simples para serem impressas como texto. Se eu imprimir essa citação, eu vou ter as aspas simples como valor da variável, como texto a ser impresso. A próxima definição que vamos ver é a diferença entre uma string em branco e uma string vazia. Uma string vazia é aquela onde eu só coloco as aspas e não digito nenhum valor dentro delas, inclusive nem espaços em branco. Já uma string em branco é aquela que não possui nenhum caractere dentro dela, somente o espaço em branco. O tamanho de uma string vazia
é 0 e o tamanho de uma string em branco é a quantidade de espaços em branco que ela contém. Len é uma função que me indica o tamanho ou a quantidade de caracteres dentro de uma string. Além da string em branco, da string vazia, das strings normais, nós também temos os caracteres que representam escapes, ou caracteres de escape. Os nossos dois primeiros exemplos serão o /t e o /n. A sintaxe de um caractere de escape é configurado com essa barra invertida. Então, se você coloca /t, eu vou ter 4 espaços em branco, é como se fosse o tab do teclado. Já o /n é quando eu represento uma nova linha, há um pulo de linha. Vejamos alguns exemplos. Se eu uso /t, terei 4 espaços. Se eu printar essa string, 4 espaços em branco entre uso do, 4 espaços tab. Se eu usar /n, pulo de linha. Assim que a linguagem detecta o /n, ele vai saltar uma linha na string. Além desses dois, tem outros exemplos como o /aspas simples, que representa uma aspa simples, e o /aspas duplas, que representa a aspa dupla dentro de uma string. Também podemos utilizar em expressões envolvendo variáveis do tipo string ou valores do tipo string, os operadores relacionais. Operadores relacionais são semelhantes ou o que a gente considera como operadores de comparação, como, por exemplo, o maior, o menor, o igual, o diferente, representado por exclamação igual, o menor igual e o maior igual. Quando comparamos duas strings, elas obedecem à classificação de ordem alfabética. As palavras que se iniciam em maiúsculo vão ser sempre menores que as palavras que se iniciam em minúsculo. Caso ambas as strings são escritas em maiúsculo ou minúsculo, a ordenação é a alfabética. Finalmente, se eu tiver strings numéricas, compostas somente de números, além de obedecerem à ordem ou à classificação alfabética, elas vão ser menores quando comparadas com strings alfabéticas. Vejamos alguns exemplos. Se eu tenho uma string 1, cujo valor é abacate, e uma string 2, cujo valor é a letra Z, a string 2 ela será maior do que a string 1. Se eu utilizar o operador relacional de maior, o retorno vai ser true, verdade. A string 2 é maior do que a string 1. Porque a string 2 é a letra Z e na classificação alfabética a letra Z vem depois da letra A. Se eu comparar a string 1 com a string 2, é falso. String 1, abacate, não é maior do que a letra Z. Se eu quero comparar o valor de uma string a um literal, como por exemplo, string 1 é igual a abacate, é verdadeiro. String 1 é diferente de abacate, é falso. As strings elas são diferenciadas pelo maiúsculo e minúsculo. Se eu comparar string 1, abacate, todo minúsculo, com abacate começando com A maiúsculo, o retorno vai ser falso. Abacate com a letra minúscula é totalmente diferente do abacate com a letra maiúscula. E quem vem primeiro, o abacate com a letra maiúscula ou o abacate com a letra minúscula? Vamos comparar. O abacate com a letra maiúscula sempre vem antes do abacate com a letra minúscula. A regra da classificação é: letras maiúsculas são sempre menores do que strings que começam com a letra minúscula. Finalmente, valores numéricos. Se eu tenho uma string 1 e vou comparar com a letra a string 1 ela é menor do que a letra A. Strings numéricas são sempre menores do que strings não numéricas, seja em letra maiúscula ou letra minúscula. Mas quando eu comparo números, a ordenação sempre será alfabética, se os números forem strings.
Se eu quero comparar que a string 2 é maior do que a string 1300, o resultado será verdadeiro. Afinal, o número 2 vem depois do número 1 numa ordenação alfabética, numa ordenação de dicionário. Além do uso de aspas simples e aspas duplas, eu também consigo construir strings que possuem um valor de múltiplas linhas, que é o conceito de string multilinha. A representação dessas strings se dá através do uso de 3 aspas simples. Strings multilinhas permitem que eu coloque pulos de linhas ou novas linhas sem a necessidade de utilizar o escape ou escape /n. Então, se eu tomar esse texto e colocar 3 aspas simples, observe que eu posso escrever múltiplas linhas. Se eu executar código, vocês vão ver que no meu console, no meu terminal, eu terei 3 linhas diferentes, 3 linhas distintas, porque eu estou utilizando 3 aspas simples para representar uma string multilinha. Também posso utilizar no meu shell. Coloco as 3 aspas simples, escrevo o conteúdo da string em múltiplas linhas. Se eu printar a string texto, minha string será escrita utilizando múltiplas linhas. Nas strings multilinha, eu consigo também utilizar internamente aspas simples e aspas duplas como valores da variável. Vou alterar aqui a string texto. Quando eu imprimir, eu vou imprimir um valor que contém tanto aspas simples como aspas duplas internamente. A linguagem Python ela possui diversos métodos e funções úteis para utilizarmos como strings. Vamos aprender alguns deles. O primeiro método é a função len, uma abreviação de length. A função len ela retorna o tamanho ou a quantidade de caracteres de uma string. Se eu tenho uma string e quero saber a quantidade de caracteres que ela possui, eu posso chamar a função len. Eu escrevo len e entre parênteses eu forneço a minha variável. Neste caso, o string texto possui 17 caracteres. Em vez de passar a variável, eu também posso fornecer o valor de uma string diretamente. Neste caso, outro exemplo de string possui 23 caracteres. Temos o método title. O método title ele transforma uma string que se inicia por letras minúsculas numa string que se inicia por letra maiúscula. Diferente de uma função, a sintaxe de um método utiliza aquela variável ou aquele valor, ponto, o nome do método. Veja o exemplo. Criei o valor, isto é um texto, coloco ponto e o método title, sem nenhum parâmetro ou argumento. E o método vai converter cada string que se inicia por letra minúscula em letras maiúsculas. Ele é muito útil quando eu quero verificar o formato de um nome próprio. Outro exemplo, estádio Castelão em minúsculo vai se transformar em estádio Castelão, se iniciando com E e o C em maiúsculo. Usando uma variável texto, vou chamar o método title. Ele converte para as iniciais maiúsculas, mas ele não altera a variável original. A variável texto continua com João Carlos em minúsculo, e quando eu uso a variável texto.title, ele vai gerar uma nova string iniciando com os caracteres em maiúsculo, não alterando o valor do texto original. Então eu posso muito bem armazenar em outra variável o valor gerado pelo title. Texto em minúsculo, texto armazenar
em maiúsculo. Outros métodos que trabalham em cima das strings é o método upper, que transforma uma string toda em maiúscula. O método lower, que por sua vez transforma uma string toda em minúsculo. Vamos converter o texto para texto maiúsculo. Vou printar texto maiúsculo. E se eu chamar texto maiúsculo ponto lower, ele retornará o texto todo em minúsculo. Outro método é o isUpper, que me retorna verdadeiro ou falso se a string está toda em maiúsculo. Texto maiúsculo está em maiúsculo. E o texto simples, se eu verificar isUpper, vai retornar falso, porque ele não está todo em maiúsculo. Também tenho o isLower. Texto isLower é verdadeiro, enquanto o texto maiúsculo isLower é falso. Strings numéricas não são consideradas nem maiúsculas e nem minúsculas. Ambos, isLower e isUpper, vão retornar falso. Seguindo a lógica dos métodos is, temos também o isAlpha, verifica se a string é formada somente de caracteres alfabéticos. IsAlNum, verifica se a string ela é formada de letras e ou números, ou seja, caracteres alfanuméricos. IsDecimal, verifica se a string é formada somente de caracteres numéricos. Isspace, verifica se a string é composta somente de espaços em branco. IsTitle, que segue a lógica de verificar se as strings separadas por espaço se iniciam com caracteres em maiúsculo. Mais alguns exemplos no nosso shell. O número 1200. IsAlpha, falso. Ele só possui caracteres numéricos. IsAlNum, true. IsDecimal, também é verdadeiro. Veja que, se eu tenho um número de ponto flutuante, ele não é considerado decimal, porque ele possui o caractere ponto no meio da string. Meu nome é João Carlos. IsTitle, sim, verdadeiro. Mas se o caractere C estiver em minúsculo, ele será falso. O caractere de espaço em branco é space. IsSpace, sim. E o /n é considerado IsSpace? Também, porque ele representa um espaço em branco, mesmo que seja pulando uma linha. Se eu testar o meu nome com espaço e verificar se ele é alfanumérico, eu vou ter um retorno falso, porque o espaço em branco ele não é considerado um caractere nem alfabético e nem um caractere numérico. Também temos métodos que verificam prefixos e sufixos em uma string, que são os métodos startsWith, que retorna verdadeiro se a string possui um determinado prefixo, ou seja, se ela começa com uma determinada string, e o método endsWith, que retorna verdade se a string possui um determinado sufixo, ou se ela termina com determinada string. Vamos brincar aqui um pouco com o shell de novo. Senhor Luiz starts com senhor, true, verdade. A palavra animalzinho termina com a string ou com o sufixo zinho, também verdade. Temos três métodos que inserem espaços em brancos na string
para completar um determinado tamanho. Esse tamanho ele é definido como argumento do método. São os métodos rjust, ljust e center. R, que significa right, ou lado direito, significa que a string, caso seja inserida alguma quantidade de espaço em branco, ela ficará do lado direito. No caso do ljust, L de left, a string ficará do lado esquerdo, e do center, a string ficará centralizada. Veja alguns exemplos. Vou criar aqui uma string de 10 caracteres. Se eu chamar string.ljust passando 15, ele vai adicionar 5 caracteres em branco e deixará a string no lado esquerdo, adicionando os caracteres em branco no lado direito. Caso eu chame o rjust, a string ficará no lado direito, ou seja, terei 5 caracteres em branco iniciando a string. E finalmente, se eu chamar o center, em vez de 15 colocar 20, terei caracteres em branco do lado esquerdo e do lado direito da string. E a string final terá o tamanho 20. Se eu aplicar o length, ele vai completar minha string com caracteres em branco para que ela tenha aquele determinado tamanho, que no caso é 20. Caso eu passe um parâmetro que seja menor do que o tamanho da string, não haverá nenhum efeito. Ele não vai nem cortar, nem modificar o valor que está armazenado na variável. Da mesma forma que eu tenho métodos que inserem espaços em branco em uma string, eu também tenho métodos que removem espaços em branco, que é o caso do método rstrip, lstrip e strip. O método rstrip, ele remove espaços em brancos do lado direito da string. O lstrip do lado esquerdo, ou left, da string, e o método strip de ambos os lados, lado direito e lado esquerdo, caso os caracteres em branco estejam presentes na variável ou no valor da string. Vamos tomar como exemplo essa variável texto, que tem algum texto com espaços em brancos do lado direito e do lado esquerdo. Se eu chamar texto.strip, eu vou ter o valor sem os espaços em branco em ambos os lados. Texto.rstrip com o lado direito sem espaços em branco. E, finalmente, texto lstrip com o lado esquerdo sem espaços em branco, mantendo somente o lado direito. Os caracteres em uma linguagem de programação, eles são representados por números. Eles possuem uma correlação entre o valor de caractere e um determinado número. Esse número ele está presente em uma tabela denominada tabela Unicode, ou tabela ASCII. Se você procurar no Google por tabela ASCII, você vai visualizar o mapeamento entre os caracteres e o seu valor numérico. Por exemplo, a letra A maiúscula é representada pelo número 65. A letra S pelo número 83. No caso do Python, eu tenho duas funções que me ajudam a identificar o valor numérico de um caractere, que é a função ord, ORD, e tenho o inverso, dado um valor numérico, aplicando a função chr, eu vou obter o valor em caractere, o valor a ser impresso na tela. Se eu tomar a função ord e aplicar o valor a, ele vai me mostrar o valor 65, que é o valor presente na tabela ASCII. Da mesma forma, aplicando a letra S, terei o valor 83. Já a operação ou a função chr, ela faz o inverso. Se eu coloco um valor numérico, ela me gera o caractere. E eu posso aplicar a caracteres as operações que eu aplico em uma string, como, por exemplo, a concatenação. Posso usar chr 65 e concatenar com outros caracteres. Nesse caso, escrevi a palavra asa, aplicando a função chr e os números identificados da letra A, que são os números 65, 83 para S e 65 novamente para a letra A. Essas duas funções só podem ser aplicadas para caracteres. Eu não posso utilizar strings com mais de um caractere. Observem.
Se eu aplico para uma string, eu vou ter uma mensagem de erro mostrando que aquela função, nesse caso ORD, era esperado um caractere, mas recebeu uma string de tamanho 3, com 3 caracteres. Outro comando bem interessante presente na versão 3.6 do Python é a sintaxe fstrings. Essa sintaxe permite a formatação de strings sem a necessidade de conversão de valores de variável. Significa que, se eu tenho uma variável cujo valor é numérico e quero imprimir numa string ou colocar em uma string, eu não preciso mais converter. Eu posso jogar diretamente o valor daquela variável ou aqueles valores literais utilizando chaves. Vamos criar aqui um programa no Visual Studio onde eu recebo uma string e armazeno numa variável nome, idade, que é um número, e altura, que é um número de ponto flutuante. E vou imprimir na tela com a sintaxe fstring. A sintaxe possui a seguinte formação: f e a string que eu quero imprimir. Por exemplo, nome e o valor da variável nome, idade e o valor da variável idade, altura e o valor da variável altura. Represento as variáveis ou o valor que eu quero imprimir entre chaves. Executando o programa, eu consigo imprimir a string, nome, idade, altura, e os valores das variáveis nome, idade e altura, sem a necessidade de converter para o tipo string, colocando entre chaves os valores que eu quero imprimir e, antes da string, a letra F, representando a formatação. Além da fstring, eu também tenho a rstring. Com o comando rstring, eu consigo passar valores para uma variável string, ignorando o processamento de caracteres de escape ou de escape. Se eu imprimir esse texto, eu terei o /n interpretado como caractere e não como caractere de escape. Essa função ela é muito útil quando eu quero representar pastas do meu computador. Se eu imprimir com a sintaxe do rstring, semelhante ao fstring, colocando a letra R antes da string, eu consigo interpretar as barras invertidas sem serem processadas como caracteres de escape. Se eu não usasse o rstring, observem a diferença. O /t será interpretado como tab e vai inserir espaços antes do sufixo emp. Eu terei C, 2 pontos, 4 espaços, emp. Outro método que vamos aprender é o método replace. Ele é utilizado para remover caracteres em uma string. Ele não modifica o valor da variável ou da string onde ele está sendo aplicado, mas retorna uma nova string. Em sua sintaxe, eu chamo replace a string que eu quero substituir, a string nova que vai ser utilizada na substituição e, opcionalmente, um número máximo de ocorrências de substituição. Se eu tiver a seguinte string, casa, comida e casa, quero substituir casa, eu uso o método replace, casa por apartamento, e todas as ocorrências da palavra casa serão substituídas pela palavra apartamento. Posso também indicar quantas ocorrências eu quero substituir. Se eu quero substituir somente uma ocorrência da palavra casa, na hora que eu executar, somente a primeira casa vai ser alterada para apartamento. A segunda casa, a terceira string, continuará presente no valor da variável. Também é possível incorporar valores em uma string usando a sintaxe % ou %s. Através do %s, eu consigo passar valores para uma string sem a necessidade de conversão de variável. Neste exemplo, criei uma variável nome do tipo string e na hora que eu vou imprimir, em vez de utilizar concatenação,
eu coloco %s e depois da string, o símbolo de %, e a variável que vai ser substituída no %s. Se a variável for numérica, ela também será inserida na string sem a necessidade de conversão. Caso eu tenha mais de uma ocorrência do %s, posso passar entre parênteses múltiplos valores que vão ser substituídos na string. Neste caso, passei nome e inteiro, que vão ser substituídos nas ocorrências do %s e em suas determinadas posições. Primeiro, a variável nome e segundo, a variável idade pelo valor de inteiro. Então, vamos ter nome João e idade 10. Para finalizar, a função print ela pode ser usada com dois parâmetros opcionais. O parâmetro end, que indica o caractere de final de linha, e o parâmetro sep, que indica o caractere separador de argumentos. O que isso representa? Vamos criar uns exemplos para entendermos melhor. Vou criar um programa em Python utilizando print sem os opcionais, usando o end, sep, separador. Tem o seguinte programa aqui escrito no meu VS Code, onde na linha 1 e na linha 2 vou imprimir duas strings da forma normal. Nas linhas 6 e 7 eu estou chamando o print passando end. Isso significa que o final dessa string, desse primeiro print, eu não vou pular uma linha, mas vou colocar um espaço em branco. O parâmetro end, que é opcional, que não foi usado na linha 1 nem na linha 2, indica qual é o caractere a ser utilizado no final da impressão da mensagem. Então, ele vai imprimir uso do print com end, vai colocar um espaço em branco, e depois, no próximo print, sem opcionais. Como sem opcionais da linha 7 não possui um caractere de finalização, um end, ele voltará a imprimir um pulo de linha. Finalmente, na linha 10, eu estou mostrando que eu consegui imprimir mais de uma informação separada por vírgula. Ok? Vou imprimir casa, comida e roupa. Na hora que eu fizer essa impressão, casa, comida e roupa vão estar separados por espaço em branco. E na linha 11 eu vou alterar essa separação, esse separador, por um espaço, vírgula. Ao executar o código, eu confirmo que o uso do print sem opcionais é a impressão normal. Já o uso do print com end, dizendo que é um espaço em branco, em vez de pular uma linha, ele vai inserir um espaço em branco. E a última execução, se eu imprimir mais de um valor separado por vírgulas, ele vai separar por espaços, mas eu posso alterar esse separador com o parâmetro sep, passando, neste caso, um espaço vírgula. Então, eu vou escrever casa, espaço, vírgula, comida, espaço, vírgula, roupa. Com isso, agora temos uma boa bagagem de métodos e funções que podemos aplicar e usar com as strings. Sabemos agora outras formas de usar o print e o input. O print passando o separador e o final de linha, e o input passando um texto que eu quero imprimir na tela. O uso de caracteres de escape, como, por exemplo, /n para pular de linha, ou /t para apresentar tabulação, ou 4 espaços. Operadores relacionais de maior, menor, igual, diferente, que eu utilizo para comparar strings.
como criar strings multilinha, aplicar funções como length, para ver o teu tamanho, e métodos como title, upper, lower, verificar se a string está em maiúsculo, minúsculo, é alfanumérica, é numérica, decimal, se é formada somente de espaço, se tem prefixo, sufixo, como inserir espaços em brancos do lado direito, esquerdo, ou centralizar aquela string, além de remover espaços em brancos do lado esquerdo, direito ou de ambos os lados, como também o método replace para substituir valores em uma determinada string. Vimos também as funções ord e char, chr, que trabalham em cima dos valores da tabela Unicode. O ord, dado um caractere, vai me dizer o valor numérico daquele caractere, e dado o valor numérico, eu aplicando o chr, eu vou converter aquele valor numérico para um caractere. Finalmente, como formatar uma string utilizando fstrings, rstrings e o %s. Eu espero que essa aula tenha sido útil e que agora você possa utilizar essas novas funcionalidades nos seus programas. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Vou deixar disponível uma nova lista de exercícios sobre strings e até a próxima.